É a maneira de Deus agir, queridos. Às vezes Ele age dessa forma, liberta dessa forma, levando para si. E Deus tem prazer na morte do justo. É para Ele uma alegria acrescentar almas ao reino dos céus. Nós gostamos de ficar aqui porque não sabemos como é lá, né? Temos apenas uma ideia. A palavra nos diz que lá é muito melhor que aqui, mas a gente ainda é apegado aqui, às coisas desse mundo. Mas sabemos que Jesus está voltando, e Ele tem muito ainda para fazer através das nossas vidas, porque tem muitas almas que ainda precisam ser salvas, e nós somos os portadores da palavra de Deus para que essas vidas sejam alcançadas. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus capítulo 14, o versículo 24. Mateus 14, 24. Quem encontrar, fique de pé. Mateus 14, versículo 24, e a palavra diz assim: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Vamos ler todos juntos? E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, porque nós pudemos te louvar, apesar das nossas imperfeições, apesar da nossa dificuldade, Deus, em trazer o perfeito louvor, Deus, segundo o padrão humano. Mas, Senhor, saiu do nosso coração, porque cada palavra, cada letra de cada música que cantamos, Senhor, é a expressão da nossa adoração e da nossa gratidão a Ti, por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor ainda fará através das nossas vidas e na nossa vida, Senhor. E hoje está aqui o Teu povo sedento por ouvir a Tua palavra, que ela venha do trono de Deus, que eu seja apenas um instrumento, e o Teu Espírito fale à igreja, e todos ouçam aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos nesta noite, e edifica a nossa vida, Senhor, na Tua palavra, para que ela seja verdadeiramente, cada dia, lâmpada para os nossos pés, e luz para o nosso caminho. Assim eu oro em nome de Jesus, amém. Se assentem. E vendo os discípulos, e ali diz que o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Repete comigo: vento contrário. Mar revolto é uma reação de um fenômeno natural. Um vento muito forte faz com que as águas se movimentem e o mar fica revolto. Isso, queridos, se a gente for lá lembrar do tempo de escola, a terceira lei de Newton diz que a toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade e sentido contrário. Todas as ações, elas têm uma consequência, ela tem uma reação. E essa reação, segundo Newton, ela tem a mesma intensidade. Quando você vai andar, você tem o seu pé no chão, você faz um esforço no chão, você empurra o chão para frente e o chão te empurra para frente. Você empurra o chão para trás e ele te empurra para frente. Quando você está apoiado numa parede para sair correndo, você empurra a parede te empurra e você vai para frente. Você não vê a parede se movimentar, te empurrar. Mas a toda ação corresponde uma reação. A palavra
contrária é exatamente isso. É uma reação a alguma coisa que você fez, ou está fazendo, ou está acontecendo. Isso é uma reação contrária. Você age, então vem uma reação. Nós não gostamos desse contrário. Esse contrário nem sempre para nós traz um sentido agradável. A palavra diz que eles estavam no meio do mar. Nós, hoje, estamos no meio do mar. Entramos nesse mar, estamos caminhando e queremos chegar do outro lado. Muitas vezes Jesus chegou para os seus discípulos assim e falou assim: pega o barquinho, vamos atravessar. E ele atravessava o mar da Galileia. Um dia ele foi até Gadara e foi libertar o gadareno que estava endemoniado. A palavra não fala que ele fez mais milagres lá, mas ele saiu, atravessou por causa de uma alma. Nós saímos de um lugar em que éramos escravos, pecadores, mortos espiritualmente, e o Senhor nos chama para ir com Ele nessa viagem. E estamos hoje no meio do mar. E talvez alguém diga assim: e agora? O que eu faço? Já ouviram aquela história: se eu voltar tem jacaré, se eu continuar tem piranha. É o mar revolto da nossa vida. Talvez hoje você entrou aqui e o teu mar está mais revolto do que você queria que estivesse. Talvez a revolução do mar da tua vida esteja te incomodando a ponto de você não estar enxergando uma solução, uma maneira de chegar do outro lado do mar. Mas eu quero te dizer, se Jesus estiver no teu barco, não importa a tempestade, não importa o que aconteça, você vai chegar do outro lado sim. Por isso que Ele está sempre conosco. Quando Moisés se encontra ali diante do mar vermelho, ele não sabia o que fazer. E ele então traz uma palavra para aquele povo. E diz assim: por que vocês estão preocupados? Vamos atravessar, nós vamos sair daqui. Mas ele mesmo não sabia como ia. E ele então ora a Deus e Deus diz assim: toca nas águas. E o mar se abriu. Aquela ação trouxe uma reação pela fé de Moisés. Os cientistas tentam explicar a abertura do Mar Vermelho como um acidente natural que aconteceu naquele dia, de um vento muito forte, e que este vento veio e abriu o Mar Vermelho. Abrir o Mar Vermelho para eles não foi um milagre. Mas um vento que aconteceu um dia e nunca mais aconteceu, não é milagre. É evento da natureza. Eles querem explicar o milagre pelo milagre, mas eles mesmos não têm explicação. Mas toda ação há uma reação. Quando você ouve a palavra de Deus, crê nela e age pela fé, a reação de Deus é te abençoar. É fazer com que você veja a glória de Deus na tua vida. Vento contrário virá todos os dias, virá sempre pelas nossas vidas. Nós não temos como evitar ventos contrários. Temos sim que diminuí-los às vezes, porque nós às vezes criamos ventos contrários para a nossa vida. Porque, como eu falei, ventos contrários às vezes são reação de uma ação que nós tomamos, de uma atitude que nós fizemos, de uma palavra que nós pronunciamos e que provoca uma reação que traz para nós ventos, tempestades e trazem dissabores para a nossa vida. E depois que acontece, nós percebemos: puxa, eu não devia ter falado isso. Eu não devia ter feito dessa maneira. Eu não devia ter agido assim. Então tem coisas que nós podemos evitar sim. Tem coisas que nós podemos deixar de acontecer, porque nós pensamos antes de agir. Mas tem coisas que não dá para evitar. Elas vão acontecer.
E muitas contrariedades virão sobre a nossa vida. E nós precisamos aprender a viver com contrariedades. Nós não gostamos de contrariado. Você já viu alguém dizer assim: puxa vida, fulano é sempre do contra. Tem alguém aqui assim? Lógico que não, né? Quem vai dizer? Eu sou. Se você for, fica de pé que eu vou orar por você. Você já viu alguém dizer assim: puxa, ciclano gosta de me contrariar? Hã? Já viu gente assim? Tem gente que é do contra. Tudo que você fala, ele tem uma contraproposta. Às vezes é até boa. Mas tem gente que nem sabe porquê, mas contraria. Eu costumo dizer assim para os meus funcionários lá, eu digo assim: olha, quando você for fazer uma crítica ou contrariar alguém, uma coisa, você sempre venha com uma proposta melhor, senão fica quieto. Se você não tem um jeito melhor de fazer, é melhor não abrir a boca. Porque criticar por criticar não vai levar a lugar nenhum. Você contrariar simplesmente porque eu sou contra, também não vai levar nenhum, né? Se há governo, eu sou contra. Não é assim que a gente está acostumado a ouvir? Então tem gente que é tudo do contra, não sabe nem porquê. Agora, as contrariedades que vêm recheada de soluções, de propostas, de ideias, essas são necessárias porque elas nos ajudam, elas edificam e nos faz pensar. Sabe por que as crises são boas? Porque elas nos fazem pensar. Quantos aqui não estão cortando despesas na sua empresa, na sua loja, no seu comércio, na sua casa, por causa da crise? Puxa vida, por que nós estamos com isso aqui? Né? Tem um plano lá de TV que você nunca assistiu, paga lá uma fortuna por mês e não sabe para que tem. Tem gente que tem plano do clube e não sabe nem onde é o clube. E hoje, então, o que faz? Está cortando despesas. Por quê? Por causa da crise. Se não tivesse crise, continua tudo do jeito que está, tá bom assim. Mas as crises vêm contra os nossos princípios. Nós estamos acostumados com aquilo. Então, quando vem alguma coisa contrária àquilo que nós estamos acostumados, a nossa reação, a primeira é dizer: espera aí, não quero não. Porque o ser humano é resistente a coisas contrárias. Mas nós precisamos entender que as contrariedades nem sempre são para mal da nossa vida. A palavra do Senhor nos ensina que tem uma certa contrariedade que ela vem numa forma de desobediência. Desobedecer é contrariar alguma ordem ou alguma coisa, alguma lei. Se você desobedecer o farol vermelho, você está contrariando uma lei e vai ganhar uma marquinha lá na sua carteira. Normalmente vem um número 5, que são pontos que você vai acumular. E tem gente que diz: oba, já estou com 20. E não sabe nem o que está acontecendo na vida, que vai perder a carteira, né? Então, nós precisamos ter consciência de que quando nós contrariamos uma lei, contrariamos alguma coisa que não podemos contrariar, ela traz para nós consequências para a nossa vida. Então nós precisamos conhecer as leis de Deus para que nós não sejamos contrários a ela, porque ela vai trazer para nós coisas que são ruins. E eu vou citar aqui alguns exemplos. Abraão, sua mulher, e o sonho de Abraão era ter o quê? Um filho. E ele recebe de Deus o quê? Uma promessa. Abraão, você vai ter filhos. A sua geração será como a estrela no céu. Conta aí quantas tem. Você vai ter tudo isso na sua geração. Promessa de Deus. Mas ele vai e contraria a promessa de Deus. Por quê? Porque não teve paciência de esperar no Senhor o tempo de Deus, para que a promessa fosse cumprida na sua vida. Eu quero dizer para você, queridos, não importa quanto tempo dure, se Deus tem uma promessa na sua vida, espera com paciência no Senhor, porque ao tempo dele a promessa vai se cumprir.
Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Aquele que prometeu vai cumprir o que Ele falou. Ele nunca falhou e não vai falhar. Ele nunca mentiu e não vai mentir. Ele nunca errou e não vai errar. Então o que nós temos que aprender é confiar no Senhor. E Abraão, ouvindo a sua esposa Sara, vai e passa à frente de Deus. Contraria aquilo que Deus tinha dito para ele. E ele vai ter um filho fora do seu casamento. E aquele filho trouxe consequências para a vida dele, e consequências desastrosas. O seu mar um dia ficou revolto, e a sua mulher, a própria mulher que tinha aconselhado ele a fazer aquilo com Agar, ele vai e agora ouve dela: olha, eu não quero mais esse menino aqui na minha casa. Então veja como muitas vezes nós criamos situações em que o mar fica revolto e depois nós colocamos a culpa em Deus. Então nós precisamos aprender a não contrariar aquilo que Deus tem estabelecido para a nossa vida, para que nós vejamos o mar calmo. Ali Faraó, ele tem ali os hebreus como escravos. Deus manda Moisés: vai lá, tira aquele povo de lá. E ele vai e diz: olha, deixa meu povo ir. Faraó: não deixo não. Contrariando a vontade de Deus. Está certo, alguém vai dizer: mas não foi Deus que endureceu o coração dele? Foi para que a glória de Deus se manifestasse ali e o povo visse. Mas o que Faraó teria que ter feito em sã consciência? Espera aí, esse Deus aí eu não posso. Depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele fala: pai, lá agora não dá mais, Deus pode levar esse povo. Mas não, ele foi até a 10ª, quando ele não poderia ir. Ele contraria aquilo que Deus tinha estabelecido. E o desastre veio para o povo egípcio, e aquele povo é destruído. E ali eles veem então a matança dos primogênitos. Então a contrariedade contra a vontade de Deus traz consequências terríveis para a nossa vida. Davi um dia, ele era um homem de guerra. Ele tinha um exército poderoso, tinha uma estratégia de Deus na vida dele para todas as batalhas. E ele um dia se ensoberbece e manda contar o seu exército. E ali o seu súdito diz assim: mas para que isso, rei? Você sabe, tem tanta gente. Não, mas eu quero. Mas Deus não queria que ele contasse. E ele vai e faz um recenseamento para ver qual era o tamanho do seu poder. Mas ele tinha que entender que o poder não era dele, o poder era de Deus na vida dele. E quando nós queremos contar a nossa força, medir a nossa força, queridos, nós deixamos Deus de lado. E nós estamos dizendo: Deus, espera aí, deixa eu ver o quanto eu posso. E o que Davi fez depois de um dia reconhecer? Ele chega para aquele gigante, ele olha para ele e fala assim: ó, não tenho lança, não tenho pau, não tenho escudo, não tenho nada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele reconhece que não é na força dele, não é na nossa força, mas é na força do Senhor. E quando nós deixamos a força de Deus do lado e queremos usar a nossa, nós pagamos um preço, as consequências vêm. Não podemos contrariar aquilo que nós um dia recebemos de Deus. Ele disse: eu serei contigo todos os dias por onde quer que andares. Se o Senhor promete, não confie na tua força, não confie na tua inteligência, não confie na tua capacidade, porque ela em momentos não vai servir para nada. Não confie nos teus bens, não confie no teu dinheiro, não confie nos amigos, não confie nos políticos, não confie somente no Senhor, porque a força dele vai ser sempre a força dele, e você vai sempre ser vitorioso quando depender somente de Deus para todas as circunstâncias da sua vida. Então, queridos, nós não precisamos. Ontem eu cheguei em casa com a minha esposa, daqui do culto dos jovens, do culto abençoado. Estava passando lá Sansão e Dalila. E eu fiquei assistindo um filme de 1900 e o Sansão usava bob ainda, sei lá.
Era tão antigo aquele filme. E eu fiquei olhando aquilo, estarrecido de vendo um homem com tanto poder, com tanta força. E Deus havia dado uma ordem para ele. Olha, não revele o segredo da tua força. Mas, homens que confiam nas mulheres, caiu, contou para ela. E ela não contou para ninguém, só para o palácio. E ele perde a sua força. Mas no momento de misericórdia, que ele reconhece o erro dele, ele diz: Senhor, me dá só mais essa chance. Me dá de novo aquela força, que não é minha, mas é tua. Só mais uma vez. E Deus, pela sua misericórdia, vai e dá a ele. E ele então, os irmãos com essa história, derruba as colunas e o palácio rui, e aquele estrago todo feito. Você pode até errar, queridos, mas se você se arrepender, Deus tem misericórdia da nossa vida. Deus sempre vai dar uma segunda chance para todos nós. Deus chega para um homem e fala: Jonas, você tem uma missão. Eu vou te mandar para aquela cidade ali, Nínive. Nínive? Não vou não. Vai sim, Jonas. Não, não vou não, senhor. Lá eu não vou. Aquele povo lá, eles são malucos, eles matam gente, eles fazem culto ao demônio. Não vou não. E olha, ele corre para o porto, o primeiro navio que ele vê vai para onde? Para Tarsis, lado completamente diferente de Nínive. Ele entra no navio e fala: estou livre. Não está não. Não adianta fugir de Deus, queridos. Quando Deus te escolhe, quando Deus te levanta, quando Deus marca a tua vida para ser dele, você vai ser dele até o fim. Ainda que você tente correr, ainda que você tente desistir, você vai ser sempre marcado pelo Senhor. Deus vai em busca de você aonde você estiver. Não adianta fugir de Deus. O salmista diz alguma coisa parecida com isso: se eu subir ao monte, o Senhor lá está. Se eu descer ao céu, o Senhor está também. Se eu for para lá, para cá, onde eu for, o Senhor está. Então, vamos aprender uma coisa: não adianta fugir de Deus. Deus vai estar sempre no teu encalço, porque Deus nunca desiste de nós. E que gostoso saber disso. Que não importa o que aconteça, Deus não desiste de você. Mas senhor, você não sabe o que eu já fiz. Não interessa, Deus não desiste de você. Mas você não conhece meu passado. Deus não quer o teu passado, Ele quer o teu futuro. Ele está preocupado aonde você vai morar, não de onde você veio. Ele quer te levar para um lugar maravilhoso. E ele disse: eu vou lá para o céu, vou preparar um lugar para cada um de vocês. Mas eu vou te buscar, porque aonde eu estiver, você vai estar comigo. Esse é o lugar que Deus quer te levar. Ele não vai perguntar: onde você mora? Me dá teu endereço. Qual é o seu e-mail o seu e-mail que eu quero. Não. Ele não quer saber. Ele quer saber para onde você vai. E a certeza que nós temos que ter hoje é: eu vou morar no céu com o meu Senhor. Eu vou morar no céu com o meu Senhor. Se você tem dúvida disso, queridos, hoje é dia de tomar uma decisão. Se você ainda está em dúvida aonde você vai, quando acabar esse tempo aqui nessa terra, hoje é dia de você tomar uma decisão. E Deus não vai deixar. Jonas vai para lá, o barco começa de novo, o mar revolto, mais uma vez. Por quê? Porque é assim, quando eu contrario a vontade de Deus, o mar vai ficar revolto mesmo, não tem jeito, não dá para ser diferente. Nós temos que fazer a vontade de Deus, porque aí eu sei que com Ele no barco, ainda que o mar seja revolto, Ele é aquele que aquieta o mar. E Ele diz: mar, aquieta, e o mar se aquieta. Esse é o nosso Deus. Então ele diz: Jonas, eu mandei você ir para Nínive, eu não te mandei para Tarsis. E o barco começa a ser revolto, açoitado, mais uma vez, como aqui no versículo que nós lemos.
E ele então chega e diz: olha, o problema aqui nesse barco sou eu. Como é difícil, queridos. No meio a uma circunstância difícil, a gente vê pessoas sofrendo por causas de erros que nós cometemos na nossa vida. A gente chegar e dizer: olha, me perdoe, mas fui eu que errei. O problema aqui sou eu. Mas quando nós fazemos isso, o Senhor, pela sua misericórdia, Ele resgata a nossa vida e nos abençoa. Com esse pecado de Davi, de ter contado o povo, Deus chega para ele e fala assim: eu vou te dar 3 opções. Você vai escolher qual das 3 você quer. E Deus dá 3 coisas difíceis, duras para ele, nas quais o povo sofreria as consequências desse erro dele. E ele diz: Senhor, esse povo não tem culpa, faz comigo. Aí a gente começa a entender porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Tem gente que diz assim: eu não vou me humilhar na frente dos outros. Eu já vi pai falar assim: jamais vou pedir perdão para o meu filho, vou me humilhar. Olha, queridos, pedir perdão é uma virtude que vem de Deus para a nossa vida. Nós não temos essa capacidade. Nós não temos capacidade de perdoar as pessoas que nos ofendem. Mas quando você tem o Espírito de Deus, Deus te capacita a decidir perdoar, não importa o que tenha acontecido. E Deus pega Jonas, ele se lança no mar, lançam ele no mar e Deus prepara ali um peixe grande, diz a palavra, que pega Jonas e vai levar para onde? Para Nínive, porque foi para lá que Deus mandou. E talvez alguém está aqui hoje indo para Tarsis. Talvez você está buscando caminhos para a sua vida, que não são os caminhos que Deus tem escolhido para você. Talvez Deus já te disse o que Ele espera de você, qual é a tua missão, o que Ele quer fazer com a tua vida, o que Ele espera que você dê frutos para Deus. E você ainda está relutando e querendo ir para Tarsis. Deus está dizendo: vai para Nínive. Você vai dizer: mas eu quero. Não contraria a vontade de Deus. Faça aquilo que Deus quer. Vá para Nínive, porque lá em Nínive você vai ser abençoado. Talvez o teu Nínive aqui hoje, querido, seja algo que você não queira fazer, será algum lugar onde você não quer ir, seja alguma coisa que você está resistindo em aceitar, mas hoje, abaixa a guarda, deixa Deus ser Deus na tua vida, deixa o Espírito tomar conta da sua vida, e Ele vai mudar a tua história. Nós cantamos aqui: Deus, eu preciso de um milagre, muda a minha história, muda a tua história hoje, deixa Deus fazer. Dá a caneta para Ele e diz: Deus, escreve uma nova história, mas não uma história de horror que eu tenho vivido, mas uma história de vitória, uma história que glorifique o teu nome. É essa história que Deus quer escrever para nós. Jonas podia ter sido o maior vilão da história, mas ele acaba sendo abençoado. Porque apesar de tudo, lá da baleia, lá do ventre da baleia, ele clama a Deus e: Deus, me tira daqui. Deus tira. Mas ele teve que fazer aquilo que Deus tinha determinado na vida dele. Certa vez um jovem foi encontrar com Jesus e chegou para Jesus e disse assim: eu quero entrar no reino do céu também. O senhor está falando aí que tem que arrepender para entrar no reino do céu? Eu também quero. E Jesus faz para ele uma resposta e diz assim: você conhece as leis, não matarás, não roubarás, os 10 mandamentos. E ele se enche de: não, conheço desde pequeno, frequento a igreja, estou na igreja, vou sempre para a igreja, estou lá, faço, canto no coral, dou pulinho, levanto a mão, dou aleluia. Jesus falou: mas tem uma coisa que você ainda não fez, não entregou a tua vida. O teu coração está nos bens que você tem. Vai, vende tudo que você tem e me segue. Ele falou: aí não dá, Jesus.
aí é muito para mim. Contrariou aquilo que é regra de Deus. Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Onde está o teu coração, queridos? Onde você tem colocado o teu coração? No teu emprego? Numa posição melhor? Numa conta mais poupuda no banco? Numa realização pessoal? O nosso coração vai aonde eu mandar. Já falei sobre isso, já preguei isso aqui. Eu não posso dizer para o meu coração: onde está você, coração? Eu estou aqui nessa casa bonita que você tem. Então você vai dizer: o meu tesouro é aqui. Porque meu... Não. Você vai dizer: coração, hoje eu vou te dizer uma coisa. A partir de hoje, o meu coração está em Jesus. Porque Ele é o meu tesouro maior. E Ele me disse que se eu colocar o meu coração ali e buscá-lo em primeiro lugar, todas as coisas, bens, carro, roupa, comida, Ele vai prover. Porque eu coloquei o meu coração no Senhor Jesus Cristo. E é isso que Ele quer de nós. E aquele mancebo, aquele jovem disse: não, eu não vou vender, demorei tanto para juntar, tanto trabalhei, nossa, fiz tudo para ficar rico, agora vou vender tudo. Jesus não queria nada que ele vendesse nada. Jesus queria que ele desprendesse o seu coração das coisas materiais e colocasse o seu coração em Jesus. Mas ele contrariou aquilo que era a vontade de Deus, lei de Deus para a nossa vida. Ele chega para os seus discípulos e disse assim: não saiam daqui de Jerusalém, fiquem aqui, porque vocês vão receber algo precioso, vocês vão receber algo que vocês ainda não têm. Se vocês saírem desse jeito, vocês não vão dar certo, então fiquem aqui. Jesus volta ressuscitado, entra naquela sala, e onde estão reunidos os seus discípulos, apóstolos, e ele olha, mas um não estava. E quando eles contam que Jesus tinha vindo, ele diz assim: duvido. Quem era? Tomé. Ele desobedeceu. Jesus falou: permanecei. E eles estavam unidos, juntos, orando, aguardando o revestimento do Espírito para a vida deles. Mas Tomé falou: eu vou dar uma saidinha. Não podia sair. Não saia da onde Deus te colocou. Se Deus te plantou aqui, fique aqui. Se Deus te deu uma família, fique na tua família. Se Deus te deu um trabalho, fique lá até Deus dizer: agora chega, eu vou te mudar de trabalho. Se Deus abrir a porta da faculdade, seja o melhor aluno dessa faculdade. Mas nós temos que fazer aquilo que Deus colocou na nossa mão. Coloca na mão do Senhor. E aí Deus, pela sua misericórdia, volta outro dia, quando Tomé está, falou: você que duvidou, vem cá, põe a mão aqui. Jesus não vai deixar você em dúvida. Você pode fazer prova de Deus. Mas se você crê, você não precisa fazer prova. Você não precisa provar a Deus. Ele já provou. A palavra diz assim: e Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo Jesus deu a sua vida por nós. Ele já provou o seu amor. Ele não precisa provar nada. Mas se ainda há dúvida no teu coração, faça a prova de Deus. Diga: quantas vezes você já ouviu o testemunho de alguém que diz: Senhor, se o Senhor existe, faz hoje na minha vida. E Deus não deixa passar a oportunidade, não. Ele faz. Ele faz, porque Ele não deixa para amanhã. Deus não procrastina. Ele não deixa: amanhã eu vou ver. Não. Se você pedir hoje, Ele vai te ouvir hoje. Ele vai atender hoje o desejo do teu coração. Então, ventos contrários, queridos, são reações àquilo que nós mesmos causamos. São consequências. E causam danos, muitas vezes, para a nossa vida. Depois nós temos que correr atrás do prejuízo. Mas tem ventos contrários que são bênção para a nossa vida. Alguém vai dizer: mas será, pastor? Tem
tem vários casos que o Senhor vai mostrar que Ele tem bênção para nós quando Ele opera. Jesus contrariou muitos princípios. Ele chegava e dizia muitas coisas que contrariavam. E sabe o que é contrariedade? É nos confrontar com os nossos próprios conceitos humanos. E a palavra de Deus vem para isso mesmo, para contrariar aquilo que nós achamos. Eu, quando fui para a igreja, queridos, eu era católico, servi a igreja católica, amo os católicos, uma bênção, mas um dia alguém me confrontou com os meus princípios que eu tinha aprendido. E eu procuro fazer com que os meus amigos, irmãos católicos, entendam aquilo que eu entendi um dia. Seja de que religião for, porque eu não prego religião, eu prego Jesus Cristo. E é Ele que salva, não é religião, não é doutrina, não é costumes, é Jesus Cristo que vai salvar a minha vida. Mas Ele confrontou os meus princípios e começou a me mostrar coisas que eu não entendia, porque não me era revelado, porque eu queria entender com a minha inteligência. Mas quando o Espírito Santo abriu meus olhos e eu comecei a ver que a história de Jesus eu conhecia, mas não conhecia o Jesus da história. Até que um dia eu conheci esse Jesus. Entendi o que Ele queria de mim. E eu ficava preocupado, mas é só isso? É só dizer, Senhor, estou aqui, a minha vida, usa, faz dela o que o Senhor quer. É só falar isso? E Ele vai me aceitar do jeito que eu sou, do jeito que você é. E aí eu deixei de contrariar Jesus. E Ele passou a me contrariar. Porque com os seus princípios, eu comecei a ver que os meus princípios não eram tão verdadeiros. E eu comecei a entender o plano de Deus para a minha vida. E comecei a ver que Jesus agia de uma maneira a confrontar princípios humanos. E Ele muitas vezes chega e coloca alguns que eram aqueles que eu falei, sabe? Será que eles são sempre do contra? Se tinha alguém que era sempre do contra, eram os fariseus. Era Jesus falar, ele já ficava, isso aí não vai dar certo. Ele dizia, por que arrazoais em vosso coração? Eles sabiam o que eles estavam pensando. E uma vez criticaram Jesus porque ele estava sentado, comendo. E não eram os seus discípulos, não eram os seus seguidores. E ele vai e diz assim, vocês não estão entendendo nada. O mal não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. E aquilo confronta os princípios deles, porque eles eram cheios de leis, não pode comer isso aqui, não pode comer aquilo, não toca naquilo, não põe a mão nisso, não põe aquilo. E eles eram cheios de não me toques. E Jesus vem e confronta-os, começa a falar coisas contrárias aos princípios deles, para que eles entendessem que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é a manifestação do poder de Deus através do Espírito Santo. E eles estavam acostumados. E Jesus disse para ele, vocês estão acostumados, quando alguém faz alguma coisa, vocês vão lá e faz igual, olho por olho, dente por dente, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, a partir de agora não é mais assim. Se o inimigo te bater na face, dá outra. E Jesus contrariava princípios. E foi através dessa confrontação que Jesus fez com que os seus discípulos mudassem a sua mente e o seu coração e fez de pescadores, homens incultos, homens que eram até subornáveis, transformá-los em homens que mudaram a história desse mundo. Então, muitas vezes, contrariar é bom.
porque a contrariedade me faz pensar, me faz raciocinar, me leva a mudar. Romanos 12:2 fala que nós não temos que ser igual ao mundo, que pensa, ou até como se diz por aí, a voz do povo é a voz de Deus. É uma mentira que existe. A voz de Deus será sempre a voz de Deus. O povo, se quiser, que escute, se não quiser, vai pagar o preço. Então, Jesus, ele vinha para confrontar e fazer com que mudasse. Então, Romanos 12:2 diz assim: não se conforme com o mundo, mas sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento. Se a gente não renovar o nosso entendimento, ninguém evolui, ninguém cresce. Hoje você vê o mundo da tecnologia de uma maneira avassaladora, crescendo de uma maneira até descontrolada, eu diria. Mas a palavra diz que a ciência se multiplicaria, e aí viria o fim dos tempos. Nós estamos no fim dos tempos. E nós somos transformados aqui, porque ela vem para cá, e aí nós entendemos que Deus quer de nós, é fazer de nós verdadeiros adoradores, discípulos de Jesus. Uma vez, trouxeram uma mulher para Jesus. Ela pecou. Adulterou. Pegamos ela no ato do adultério. E a lei dizia o quê? Apedreja. Jesus era judeu. Tinha as leis. Ele teria que seguir as leis. Mas ele não veio para fazer com que a lei prevalecesse. Ele queria que cumprisse a lei. Mas ele também tinha a graça para trazer a lei à luz do reino de Deus. E ele diz: ah, é? Então vamos fazer o seguinte: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E diz que primeiro os mais idosos, mais antigos, conhecedores da palavra, foram os que primeiro saíram. Quando devia ser os últimos a ficarem. Mas todos foram embora. Não sobrou ninguém. E Jesus olha para ela e diz assim: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela diz: acho que era tudo pecador, Jesus. Acho que eles, tudo cheio de pecado. Todo mundo bonitinho, fariseus, escribas, doutores da lei. Mas, Jesus, tudo pecador. E ele então, mais uma vez, contraria a lei e faz prevalecer a graça. E olha para aquela mulher e diz assim: vai, mas não peques mais. Isso é graça. Esse é o amor de Jesus. Que apesar da lei me dá o direito, a graça prevalece. E ele contrariava as pessoas, afrontava os princípios humanos dessa maneira, com provas de amor, dizendo para eles o que era. A lei dizia que o sábado era para adorar o Senhor, ninguém podia fazer nada. E muitas vezes ele vai ali no templo, ele vai em outros lugares e cura pessoas no sábado. Mas a lei dizia que não podia, mas ele dizia: mas se um animal seu estiver ali no teu pasto, cair, entolar a perna, você vai deixar ele morrer? Ah, não vou, então eu também não vou deixar as minhas ovelhas morrerem. Eu vou curar no sábado. Ele contrariava os princípios humanos em prol da vida. Jesus é doador de vida. Ele veio para dar vida. E vida com abundância.
Ele não veio aqui para fazer milagres, curar enfermo, não. Ele veio para dar vida, milagres, curas, sobrenaturais. Era parte da missão dele, mas ele veio para dar vida. E para dar vida precisa contrariar princípios, porque eram coisas sobrenaturais. Aquela multidão ia embora, mas já era tarde. Ele diz assim: vocês não vão dar de comer para eles? Mas como dar de comer? Nós não temos dinheiro para alimentar esse povo todo. O que vocês têm aí? Ó, tem um menino aqui, ó, tem 5 pães e 2 peixinhos. Traz aqui. Com 5 pães e 2 peixes se alimenta mais de 5.000? Não, não dá. Para Jesus dá. Para Jesus dá. Eu não sei qual é a necessidade que você está passando hoje, mas eu te garanto, para Jesus dá para resolver. Ele pode mudar isso. E Ele alimenta, Ele multiplica. E tudo que você trouxer ao Senhor de coração, Ele multiplica. Ele multiplica, mas traga de coração. Doe-se ao Senhor. Traga a tua melhor oferta, que é a tua própria vida. Doa a tua vida para Ele. E Ele vai multiplicar a tua vida de bênçãos. Ele vai fazer o melhor para a sua vida, vai fazer o melhor para você. Então, eu vou encerrar, queridos, contando uma história que eu ouvi, ainda hoje. E essa história nós cantamos ela aqui hoje. Aquelas 2 mulheres choravam copiosamente, porque o seu irmão havia morrido. E elas então dizem: vai lá, chama Jesus. E quando o mensageiro volta, ele volta com uma mensagem para ela. E diz assim para elas: olha, ele não está vindo não. Mas como você não falou para ele que ele está morto, está morrendo, olha aqui, ele já morreu. Mas ele falou que essa doença não é para a morte não. Como assim? Não é que não é para... Ele já morreu. Fala para ele que ele não está entendendo. Ele não... Já morreu. Mas Jesus contraria, queridos, os nossos princípios humanos. A morte não pode deter Jesus Cristo. E ele diz: vai lá, volta lá, diz para ele que não precisa vir mais, já morreu. Não posso fazer isso. Mas Jesus vem. E quando ele chega, elas dizem aquilo que nós diríamos: não adianta mais, Jesus, agora, ó. Tinha que ter vindo antes de ontem. Faz 4 dias que ele está morto. Tinha que ter vindo há 5 dias atrás. Mas Jesus contraria a lei humana. Ele contraria os diagnósticos. Ele contraria as sentenças. Ele contraria, ele coloca tudo em choque. Sabe por quê? Porque lá em Isaías 55:8 diz assim: os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Então, queridos, não adianta querer entender Deus. Não adianta querer compreender como Deus vai agir e dizer para Ele: agora não adianta mais, porque para Ele sempre haverá um jeito. Ele nunca vai desistir, Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai te largar. Ele vai dizer: não, não importa, eu já disse para você, se você crer, você vai ver a glória de Deus na tua vida. Ele só disse: você só precisa crer. Só crer, não precisa mais nada, porque o resto sou eu quem faço. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E nós às vezes queremos contrariar Jesus. Queremos dizer para Ele que não está dando, que não vai dar. Queremos dizer: não tem mais jeito. Às vezes dizemos para Ele: Senhor, para mim não, eu desisto. Não, não desista não, Jesus nunca vai desistir de você. Ele nunca vai falar: chega, não aguento mais. Ele vai dizer: não, vamos mais um pouquinho.
Vamos mais um passo. Vamos mais uma milha. Porque logo ali a bênção que você espera vai chegar. Às vezes nós não estamos entendendo o que Deus está fazendo. Por que tanta contrariedade? Por que tanto mar revolto? Mas Ele está nos testando, queridos. Ele está nos provando. E acho que os irmãos já viram, certa vez veio lá no Facebook, talvez, um homem tinha uma tela, e ele começa a fazer uns rabiscos na tela, e rabisca daqui, rabisca dali, ele se afasta, faz mais um rabisco, puxa mais um rabisco. Sabe aqueles vídeos que você fala assim, está demorando muito, vou mudar. Mas alguma coisa te fala, não, fica mais um pouquinho aí. E aí ele faz mais um rabisco, aí ele afasta, olha, faz, e vai fazendo. E aí você fica impaciente e fala, mas alguma coisa me segurava. E aí quando ele termina, ele pega e vira o quadro de cabeça para baixo. E aparece um rosto maravilhoso, lindo. Enquanto ele rabiscava, não entendia nada. Era para mim rabiscos. Mas quando ele vira, aparece uma imagem maravilhosa. Talvez você não esteja estendendo os rabiscos de Deus na tua vida. Talvez você não esteja entendendo nada do que está acontecendo com você hoje. Talvez sejam apenas rabiscos na tua vida. Mas Deus quer virar a tua vida, não de ponta cabeça, mas te colocar de pé. Hoje Jesus quer te colocar de pé. Ele quer pegar a tua vida e virar do avesso, contrariando todas as tuas expectativas, todos os teus projetos humanos, teus pensamentos, tudo aquilo que talvez você esteja tentando fazer, mas deixa hoje Deus dizer assim, deixa eu fazer do meu jeito. Talvez você não esteja entendendo nada agora, mas espera mais um pouquinho, que você vai ver que coisa maravilhosa que eu vou fazer na tua vida. Vamos ficar de pé. Eu vou te convidar, se você está aí no meio do mar revolto hoje, sendo açoitado pelas ondas, açoitada pelas ondas, está vendo aí o mar se agitando, e você não está vendo nada acontecer. Eu quero te convidar hoje a vir orar comigo aqui. Colocar nas mãos do Senhor todas as tuas expectativas humanas. E deixar Deus hoje fazer a obra dele na tua vida. Deixa Ele rabiscar. Deixa Ele mudar. Deixa Ele acalmar o mar. Aquilo que Ele fizer vai ser bem feito. Aquilo que Ele mudar vai ser para melhor. Aquilo que Ele tirar é porque precisava ser tirado. Então, não resista. Não seja contrária ou contrário à palavra de Deus. Pessoal do louvor, vamos subir. Não seja contrário. Vamos hoje ser a favor do vento. Vamos deixar o vento nos levar, o mar te levar. Entra no barco com Jesus e deixa Ele dirigir. E se Ele quiser te levar para o outro lado, Ele te leva. Se Ele quiser voltar, Ele volta. Se Ele quiser parar o barco no meio do mar, Ele vai parar. Mas tenha certeza de uma coisa, aquilo que Ele fizer, vai ser o melhor para você. Só creia, tenha fé. Faça aquilo que Ele disse para aquelas duas irmãs. Se você crer, você vai ver
a glória de Deus na tua vida. E para ver a glória de Deus, precisa crer primeiro. Precisa deixar Deus agir primeiro, para você ver a consequência daquilo que Ele vai fazer. Então é um ato de fé, eu diria até de coragem. Mas se você tem fé, tem coragem hoje, enquanto nós estivermos louvando, você vem para frente e nós vamos orar com você. Amém? Vamos louvar.